Em meados do século XX, o jacaré do Pantanal estava sendo caçado a ponto do desaparecimento. Só na década de 60, estima-se que mais de 50 milhões de couros de jacaré foram exportados da América do Sul. Hoje, o Pantanal tem cerca de 10 milhões deles. É a maior população de um grande réptil no mundo. Como esse animal passou de quase extinto a símbolo de recuperação? O que o coloca no topo da cadeia alimentar pantaneira? E qual a diferença real entre esse bicho e um crocodilo? Hoje você vai descobrir. Fica até o final, o último fato vai mudar a forma como você vê esses dentes. Primeiro, vamos acabar com uma confusão muito comum. Jacaré e crocodilo não são a mesma coisa. Eles pertencem a famílias diferentes dentro da ordem dos crocodilianos. Os jacarés e caimães fazem parte da família Alligatoridae, enquanto os crocodilos formam a família Crocodilida. No Brasil, não existe nenhum crocodilo nativo, todos os crocodilianos do país são jacarés. A diferença mais fácil de ver é o focinho. O jacaré tem focinho mais largo e arredondado, em forma de U. O crocodilo tem focinho mais estreito e pontudo, em forma de V. Outra diferença, no jacaré, com a boca fechada, quase não se vê os dentes inferiores. No crocodilo, o quarto dente inferior fica visível mesmo com a boca fechada. O jacaré do Pantanal, Caiman yacare, é o crocodiliano mais abundante do Brasil e um dos mais abundantes do mundo. O jacaré do Pantanal é um animal de médio porte entre os crocodilianos. Os machos adultos medem entre 2 e 2,5 metros de comprimento, podendo raramente chegar a 3 metros. As fêmeas são menores, entre 1,5 e 2 metros. Não tem nada do porte de um crocodilo do Nilo ou de um crocodilo marinho do Sudeste Asiático, que passam de 5 metros. Mas o que o jacaré do Pantanal perde em tamanho, ganha em número. Sua distribuição inclui o Pantanal, que atravessa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no Brasil e se estende pelo Paraguai e Bolívia, além de partes do norte da Argentina. As maiores concentrações estão nos campos inundados do Pantanal brasileiro, onde durante a seca de julho a setembro eles se acumulam às dezenas ao redor das poucas poças que sobram. É nessa época que o avistamento é mais fácil e mais espetacular. A mordida do jacaré é provavelmente sua característica mais famosa e mais mal entendida. A força de fechamento das mandíbulas do jacaré do Pantanal é impressionante, estimativas apontam para cerca de 900 a 1.200 kg de força por centímetro quadrado, o que coloca esse animal entre os répteis de mordida mais forte do planeta. Mas há um paradoxo, os músculos de abertura da boca são surpreendentemente fracos. Um ser humano adulto consegue, em teoria, manter a boca de um jacaré fechada com as duas mãos. Tentar abrir é que é impossível. Essa assimetria existe porque a mordida serve primariamente para segurar a presa, não para mastigar. O jacaré não mastiga o alimento. Ele prende, gira o corpo inteiro em movimentos conhecidos como death roll para separar pedaços, e engole inteiro. Os dentes são para prender, não para cortar. O jacaré do Pantanal é um predador de emboscada e paciência. Ele fica praticamente imóvel na água, com apenas os olhos, as narinas e parte do dorso acima da superfície, esperando a presa se aproximar. Quando o peixe, o pássaro ou o mamífero entra no raio de ataque, o movimento é uma explosão. A cabeça gira lateralmente com velocidade impressionante, capturando a presa antes que ela possa reagir. Na água, o jacaré usa o chicote da cauda para atordoar cardumes de peixes, um comportamento de caça cooperativa observado em grupos. Em terra, ele pode avançar em corrida curta surpreendentemente rápida, trote de até 12 km por hora por distâncias curtas. Mas a estratégia principal é sempre a mesma, esperar na beira da água com paciência quase infinita, e atacar quando a presa menos espera. A dieta do jacaré do Pantanal muda com a idade. Os filhotes jovens comem insetos, pequenos crustáceos, girinos e peixes pequenos. Conforme crescem, passam a incluir peixes maiores, anfíbios, serpentes aquáticas e pássaros que se aproximam da beira da água para beber. Os adultos têm peixes como principal item do cardápio, e há um interessante dado ecológico aqui. Um dos peixes favoritos do jacaré do Pantanal é a piranha. Isso transforma o jacaré num controlador natural da população de piranha, o que tem efeito direto no equilíbrio dos rios. Mamíferos pequenos, capivaras jovens e animais que se aproximam da água também entram no menu dos indivíduos maiores.
Após uma refeição grande, um jacaré pode ficar semanas ou até meses sem precisar comer novamente. O metabolismo ectotérmico é extremamente eficiente em economizar energia. A reprodução do jacaré do Pantanal tem um detalhe fascinante que poucos conhecem: a temperatura do ninho determina o sexo dos filhotes. Acima de 32 graus durante a incubação, nascem mais machos. Abaixo de 31 graus, mais fêmeas. Não é genética, é temperatura. As fêmeas constroem ninhos de vegetação em decomposição, que gera calor natural durante a putrefação, regulando a temperatura dos ovos de forma passiva. Uma ninhada típica tem entre 20 e 40 ovos. A mãe guarda o ninho durante cerca de 80 dias de incubação, afastando predadores. Quando os filhotes começam a vocalizar dentro dos ovos, antes mesmo de eclodir, a mãe escava o ninho e ajuda os jovens a chegar à água. Ela protege os filhotes por algumas semanas após a eclosão, comportamento incomum entre répteis. O jacaré do Pantanal é o que ecólogos chamam de espécie-chave. Sua presença estrutura o ecossistema inteiro. As poças escavadas por jacarés durante a seca se tornam os últimos refúgios de água para peixes, aves aquáticas e mamíferos, um serviço ecossistêmico invisível que sustenta centenas de outras espécies. O controle de piranha já mencionado mantém o equilíbrio dos rios. As fezes dos jacarés, ricas em nutrientes, fertilizam as águas e aumentam a produtividade do plâncton, que alimenta toda a cadeia abaixo. Nos campos inundados, os jacarés revolvem sedimentos e criam habitat. Quando a espécie foi caçada quase à extinção, os ecossistemas pantaneiros sentiram um impacto em toda a cadeia trófica. A recuperação da população provou, na prática, que a presença do jacaré é indispensável para a saúde do Pantanal. A resposta honesta é: depende do comportamento humano. Na natureza e em condições normais, o jacaré do Pantanal evita seres humanos. Ataques espontâneos são raros. Mas quando provocado, acuado, quando há filhotes por perto, ou quando o animal já foi alimentado por humanos e perdeu o medo natural, o risco aumenta consideravelmente. A maior parte dos casos de ataque registrados no Brasil envolve trabalhadores rurais, pescadores e turistas que entram na água sem perceber que havia jacarés próximos, ou que se aproximaram de animais acuados. Um ataque de um jacaré adulto é potencialmente fatal. A força da mordida e o death roll podem causar lesões gravíssimas em segundos. A regra básica é simples: manter distância respeitosa, nunca alimentar, nunca se aproximar de ninhos e nunca nadar em locais com presença conhecida de jacarés sem orientação local. A história do jacaré do Pantanal é um dos casos mais impressionantes de recuperação de fauna no mundo. Durante o século XX, a caça por couro foi devastadora. Estimativas conservadoras indicam que mais de 50 milhões de jacarés foram abatidos na América do Sul entre os anos 50 e 80. No Brasil, a caça foi proibida em 1987. A combinação de proteção legal, fiscalização e programas de manejo sustentável no Pantanal resultou numa recuperação que especialistas classificam como extraordinária. Hoje, o status do caiman-yacare na lista vermelha da IUCN é preocupação menor, e a espécie está entre os crocodilianos mais bem monitorados do mundo. O Pantanal tem hoje a maior população selvagem do mundo, com estimativas entre 8 e 10 milhões de indivíduos. É prova concreta de que conservação funciona quando há vontade política e comunidades locais engajadas. Para fechar, alguns fatos que a maioria das pessoas não sabe. O jacaré do Pantanal tem um osso chamado osteoderma embutido nas escamas do dorso, que funciona como armadura e também pode ter função de absorção de calor solar. Eles vocalizam, os filhotes emitem sons ainda dentro do ovo para sinalizar que estão prontos para nascer, e os adultos usam sons e vibrações de frequências baixíssimas durante o período de corte. À noite é a melhor hora para observar jacarés no Pantanal. Os olhos deles refletem a luz das lanternas com um brilho alaranjado intenso, o que os guias usam para contagem e avistamento. E aqui está o fato que a maioria das pessoas não espera: o jacaré do Pantanal é mais próximo geneticamente dos dinossauros do que da maioria dos répteis modernos. A linhagem dos crocodilianos surgiu há mais de 200 milhões de anos e sobreviveu à extinção que eliminou os dinossauros não aviários. E aí, o que te surpreendeu mais? A temperatura do ninho determinando o sexo dos filhotes, a fraqueza dos músculos de abertura da boca, ou o fato de que o jacaré quase desapareceu e voltou aos milhões? Escreve aqui nos comentários. O jacaré do Pantanal é a prova viva de que a natureza consegue se recuperar quando nós paramos de destruir.
Se você aprendeu algo novo hoje, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo animal incrível do Brasil aqui. A matéria completa está no site no link da descrição. Até o próximo!